Na vida você só vai ter aquilo que você for capaz de vender. Mas por que a memorização é tão importante assim quando a gente fala de vendas? Porque o desejo é o que move as outras ferramentas necessárias da sua transformação. Estamos começando mais um BradoCast, o maior podcast da Serra Gaúcha. E hoje estamos aqui com o Cláudio Luvisotti, que ele é treinador corporativo de motivação, vendas e liderança. Ele possui 5 recordes de memorização, muito interessante, né? Isso, eu achei interessante. E ele é um super-humano do History Channel, é isso? Participou, né? Participei e fiz isso meu aí. nome lá. Fez teu nome, tá presente. Tô presente. No mundo inteiro, né? No mundo mundial. inteiro. É isso aí, que legal, cara. Como é que foi essa experiência já puxando? O que é o Super-Humano? Eu conheço o programa, é um reality show, né? Como é que foi essa experiência pra ti? Por que tu foi lá? A experiência começa tudo com uma história, né, Carlos Eduardo e Bruno? É assim, primeiro, a todos que estão participando agora, a minha gratidão pela sua atenção. É o recurso e o ativo mais precioso que você pode ter de alguém no mundo é a atenção. Algumas pessoas podem ter dinheiro, outras não, mas a atenção é um recurso disponível que você direciona a quem merece. Então, nesse momento eu me sinto privilegiado por essa dádiva. Agora, o que é interessante, tudo começa com uma história. Eu sou um moço que vem do interior do estado de São Paulo, meus pais eram plantadores de tomate, e se os pais são plantadores de tomate, o filho acaba sendo plantador de tomate também, mas eu não gostava muito de plantar tomate, eu achava que o verdadeiro lucro da vida estaria nas vacas. Por quê? Porque tomate você tinha que plantar, você tinha que cuidar e esperar 4 meses para produzir. Mas vacas não, vaca você tratava de manhã e à tarde você já tinha o leite. Tinha um leite. Então o payback da vaca é muito mais rápido do que o tomate. Dá mais dinheiro resumindo, né? Mas o que é interessante é que quando eu compreendi lidar com vacas, eu não esqueci como plantar tomate e cuidar de tomates. Mas a vaca, ela produzia o leite e o leite tinha que ser vendido. Eu não era um muito bom vendedor, então o leite sempre sobrava, tinha que fazer queijo, porque não é lucro jogar leite fora. E aí, para poder vender o queijo, eu tive que aprender uma habilidade de vendas. Eu acabei indo para a feira. E na feira ali, já bem adolescente, eu fiz de tudo para ficar na feira, porque eu gostava. O que eu não gostava era de vaca, o que eu não gostava era de tomate, eu gostava de vendas. E ali, pela facilidade, não do recurso que a gente tem hoje de tecnologia, muita conta de memória, balança, peso, medida, multiplicação de memória, eu percebi que realmente eu tinha uma habilidade matemática, eu virei um professor de matemática, das horas vagas. Então foi o meu primeiro curso de vendas, na verdade, que era a venda do meu cursinho. O que foi interessante é que isso daí foi melhorando, e quando eu cheguei daí na universidade, eu era um professor sem ter licenciatura para dar aula. Na realidade, as pessoas gostavam da forma que eu ensinava, e aí eles começaram a gostar muito e pagar por isso. O que acontece é que com 18 anos eu tive um traumatismo craniano, o médico falou que eu ficaria com uma certa lentidão de raciocínio, de fala, e ele me indicou 2 medicamentos na época, prescrição de Gardenal e Tegretol. Eles falam que esses medicamentos atrasam a sua velocidade de raciocínio, de fala também. E aí ele falou assim, treina a sua memória. Foi quando eu achei um livro de Harry Lorraine, que ele ensinava como memorizar, um mágico, memorizar cartas de baralho. Eu decodifiquei essas cartas, coloquei para o dia a dia de coisas que eu precisava na escola, e a minha fama de louco ajudou muito na faculdade, e o pessoal perguntava, mas como que você consegue lembrar tantas coisas? Eu falei, eu tenho uma técnica. E os amigos meus, que eram bem de negócio, falaram, vão vender isso. E por várias edições, até o ponto de eu chegar e falar assim, bom, eu não vou mais voltar para a roça, não vou mais voltar para a feira, eu vou dar aula de memorização. Ótimo. Legal. E o que foi bacana nesse sentido, que quando eu estava dando aula de memorização, eu ainda sabia plantar tomate, eu ainda sabia tirar leite de vaca, eu sabia fazer queijo, eu sabia vender queijo, eu sabia como trabalhar uma feira, eu sabia como montar uma aula, eu sabia como dar aula, eu sabia como dar curso de memória. Isso é a parte interessante. Ganhei daí alguns recordes por isso, conquistei alguns recordes, alguns campeonatos de memorização, e Stan Lee, um programa na History Channel, procurava alguém que tinha alguma habilidade no mundo, alguma habilidade extraordinária. Acharam no Brasil, Cláudio Luvisotti, e fizeram esse teste comigo. E foi fantástico, mas ali eu já estava no corporativo também. Hoje eu configuro no mercado como, não um palestrante, mas um tradutor estratégico. E o que seria um tradutor estratégico? Eu uso da minha
facilidade de aprendizagem, né, para eu transformar temas complexos numa forma fácil, divertida, que outras pessoas também consigam aprender rapidamente, ou seja, achatar a curva de aprendizagem. Boa. Porque o grande desafio hoje não é você ter acesso a riquezas do dinheiro ou de outras coisas, é a riqueza do conhecimento. O conhecimento tira você de qualquer ponto para um ponto específico com o seu desejo. O que você precisa é só saber o que você tem que aprender. Que legal, cara, que legal. Que história bacana. E já puxando então para esse lado da história, deu para perceber que tu adotou a questão da memorização, enfim, tudo isso por conta do que aconteceu contigo, né? E, enfim, diversos outros fatores também. Mas por que a memorização é tão importante assim quando a gente fala de vendas? Bom, ótimo. Porque é bem simples, a venda ela ocorre no milésimo de segundo, ou na decisão de quem compra, ou na condição de quem vende dar para o cliente as melhores decisões. Então, o que acontece? Toda pessoa que trabalha em vendas, ela não tem o script já programado do que ela tem que fazer. Porque se tiver o script ele está suscetível a falhas. Sim. Na realidade, a venda de uma série... Aí a gente vai falar dos estágios de vários meios e processos de vendas, mas a venda em si ela significa o seguinte: alguém que tem uma necessidade, que é a necessidade de compra, e alguém que tem a necessidade de vender. Então, quando você consegue encontrar essas necessidades, você precisa ter discernimento lógico de poder demonstrar com racionalidade a quem vai decidir por comprar que é um melhor negócio, a melhor condição. Você tem também que ter um discernimento emocional para poder se conectar com a outra pessoa. E tudo isso não é algo programado, isso acontece em milésimos de segundos. E esses milésimos de segundos, a gente define que você busca informações numa fonte chamada background. E o background é a história que você teve da sua vida. A história que você teve da sua vida... Até chegar aquele momento. Exatamente. Privilegia a sua tomada de decisão. Então, se você não tem memória, você não tem ferramentas. Se você não tem dados registrados no seu cérebro, você não tem ferramentas para poder acessar também outras condições. Você se torna um ser limitado. E todo ser humano é ilimitado. Eu entendi bem essa... Eu achei que ia ser mais complexo que isso, mas depois que tu explicou, ficou bem claro. E é muito importante, né? Porque como tu disse, esse background que a gente cria de anos de experiência, criando vaca, plantando tomate, é o que vai nos dar a capacidade de realizar uma venda, seja onde for. Porque se eu não sei como plantar o tomate, colher ele, cuidar da planta para depois colher ele, eu não vou saber vender. Exato. E uma coisa bacana em vendas, você pode imaginar... A venda ela não se trata, aí vamos falar de alguns momentos que a gente tem que adotar uma postura de vendas. Perfeito. E por quê? Na vida você ssó vai ter aquilo que você for capaz de vender. Isso é poderoso. Se você tem uma paixão, vamos falar aqui, né? A moça tem uma paixão, de repente, por um moço, o outro moço tem uma paixão por uma moça, ou qualquer que seja hoje nessa linha, né? Se você não for capaz de expressar o seu interesse, o seu desejo, a sua intenção, a sua venda morreu. Exatamente. E é interessante isso. Mas ele é feio. Não, eu conheço tanta gente feia, casado com pessoas tão belas. O que significa, né? Foi um ótimo vendedor, né? Então, é isso que é a parte bacana. Quando a gente fala em vendas, na verdade, eu falo que são 3 estágios, por exemplo, que você pode definir o seu sucesso em vendas. Você quer ver? O primeiro estágio é de uma atitude mental positiva. Boa. Ótimo. E por quê? Porque a atitude mental positiva é para tudo na sua vida. Né? A atitude mental positiva direciona o seu caminho. A atitude mental positiva te encoraja. A atitude positiva te conecta a outras pessoas. A segunda condição é humildade pedagógica. Para você ter capacidade de poder perguntar aquilo que você não sabe, né? E poder, diante do outro, ter a dimensão de ser um bom ouvinte para poder aprender também com isso. E se tiver algo dentro de você, que você também possa ensinar. Né? E o terceiro é o inconformismo. Porque se você está conformado, está tudo certo na sua vida. Mas o grande problema é que a maior parte das pessoas são inconformadas por, primeiro, não desejarem ardentemente algo, não conquistarem esse algo e, por incrível que pareça, desdenhar das pessoas que conquistaram, achando que é um fator de sorte. É isso aí. Ou seja, sorte dá um trabalho do caramba. Então, é aquela frase, né? Eu fiquei rico do dia pra noite trabalhando 10 anos, né? Exatamente. Com muita sorte. Eu queria entrar no ponto que tu falou ali, até do moço que fica com a moça, que houve uma venda ali. E querendo ou não, todos nós somos vendedores, muitas pessoas não percebem.
Por que tu acha que muitas pessoas pensam, vendas não é pra mim? Venda é um negócio que eu não consigo fazer, mesmo já vendendo sem saber. O que tu acha que impede essas pessoas de entender? A primeira coisa que eu coloco aqui é uma autoestima abalada. Ok. E por quê? Porque independente do que você for vender na vida, se você se nivelar pelo não do outro, você não vai conquistar nada na sua vida. Ou seja, vendas, primeiramente, ele é um platô psicológico. E você vencer esse platô psicológico de aceitação, de rejeição, de achar o que as pessoas vão pensar de mim. Ou seja, aquele eu construído na vaidade, na própria condição de se achar de repente melhor e por algum processo acreditar que pode ser com que o fato de alguém olhe para mim e possa negar aquilo que eu estou levando ou não desejar a minha presença, isso é uma falta primeiro de estima. E normalmente a pessoa que é muito vaidosa não cabe em vendas. Eu fiz até um paralelo uma vez numa convenção, eu falei assim, eu consigo aqui definir as pessoas que mais vendem nessa empresa. Sem caneta, sem papel, sem planilha, de olhar eu consigo definir. E eles falaram, mas como que você consegue isso? É fácil, é só verem os feios. Como era uma audiência 100% masculina, né? E por quê? Porque normalmente o feio, de tanto ele tomar não na vida, um não do cliente para ele é nada. É nada, não afeta mais, não né? Afeta mais. Então ele criou resistência, né? Mas essa característica que a gente fala significa o seguinte: a pessoa que é muito vaidosa e ela tem um mundo construído de muita perfeição, ela não aceita com que o outro acabe a rejeitando. Então, o primeiro ponto que fala de venda seria essa condição, ou seja, muitas pessoas não querem porque eles têm um medo do que os outros vão pensar. Sim, o receio. Isso, se a gente fosse resumir, então, uma das características mais importantes para ser um bom vendedor, para ser um vendedor de destaque, independente de qual setor, qual ramo, vendendo o quê, tu diria que seria a confiança. A confiança e o desejo. Porque o desejo é o que move as outras ferramentas necessárias da sua transformação. Né? E uma pessoa que não tem autoconfiança, ela já chega derrotada. Ou seja, seria a atitude mental positiva. A partir do momento que você tem uma atitude mental positiva, você está melhor para você aprender, você está melhor para se conectar com outras pessoas, você tem uma condição muito favorável. É até interessante isso. Existe uma pequena diferença entre as pessoas e essa pequena diferença pode ser essa grande diferença. E essa grande diferença é se sua atitude é positiva ou sua atitude é negativa. Entendi. E nós não estamos falando de saldo bancário, nós estamos falando de posição social, nós estamos falando da forma que você encara o mundo. Às vezes eu vejo mais atitude mental positiva num vendedor ambulante de picolé que já andou mais de 15 quilômetros do dia, que ele chega na esquina e você pede, levanta a mão para ele, ele vem já acreditando que ele vai realizar uma venda, do que quem está sentado numa concessionária com ar-condicionado tentando negociar um carro de R$200 mil. É isso aí. Então, essa atitude tem que ser analisada. Porque o querer é o que move o poder. É interessante isso. Tem aquele filme, né, que o deficiente, ele... Eu esqueci o nome do filme, não sei se vocês lembram. Sei. Putz, é um cara que ele tem uma condição que ele... De porta a porta. Ninguém acredita. Exatamente. Que ninguém acreditava nele. Um filme fantástico. Só que ele acreditava nele. É isso aí. E ele sabia que ele conseguia fazer. Exatamente. E ele conseguiu. E ele conseguiu. E a gente veio no filme e ele virou o maior vendedor, né? Exato. E isso é exatamente na prática o que tu acabou de nos falar agora. É que o problema é hoje as pessoas procuram muitas ferramentas de como lidar com objeções, como fazer tal coisa. E elas não procuram melhorar a si, né? Sim. Ter a própria confiança. Às vezes elas pensam, mas eu já confio em mim. Será? É interessante isso aí, porque assim, quando a gente fala de vendas ou liderança ou qualquer estágio, imagine os P's. Então imagina P1, P2, conforme o número aumenta, o P ele torna-se uma propriedade maior da sua responsabilidade, do seu conhecimento. Se eu falar, por exemplo, vamos falar aqui um exemplo de liderança, daí o pessoal pode traduzir para vendas, por exemplo. Sim. Vamos imaginar o que seria um líder P1. É o líder de si mesmo. Tá. É o líder das suas ações, é o líder da sua consciência, é o líder da sua fome, é o líder do seu apetite, é o líder de tudo que você imaginar, ou seja, líder de você. A partir do momento que você se une com outra pessoa, em determinado momento você vai ter que exercer também uma função de liderança agora para outra pessoa. Para terceiros. Aí você seria um P2. Se você tem um filho, daí é um P3. Por quê? Porque debaixo do seu guarda-chuva de liderança tem mais pessoas que dependem. Então, conforme vai o número de pessoas, dependendo do seu estado de liderança,
naturalmente vai precisar de um conhecimento específico, de uma habilidade específica, de uma atitude específica. Ou seja, de acordo com que aumenta o tamanho do seu P, aumenta a sua necessidade de chá, de conhecimento, habilidade e atitude. Legal. Gostei. Então, imagina, por exemplo, que você é CEO, você tem a sua família e você tem uma empresa e debaixo dela 400 pessoas. Né? Ou seja, não dá para você ter essa mesmo conhecimento, essa mesma atitude que você tinha quando você era P1. Em vendas a mesma coisa. De repente a pessoa começa a produzir algo em casa com uma forma de um bico, de alguma coisa para poder aumentar a renda. E ali ela tem que exercer a venda. Se ela fizer isso para a vida toda, tudo certo. É esse o desejo. É essa a sentença, ou às vezes a condição. Mas se ela sobe um pouco a condição desse conhecimento da habilidade dela e da atitude, ela já vai sair de casa e vai ter o seu comércio. Se ela sobe o conhecimento, se ela melhora a habilidade, melhora a atitude, ela pode ser agora um distribuidor. Ou seja, você vai percebendo que independentemente de onde você está, a parte mais importante é o conhecimento necessário para você fazer algo. Então, o desafio em vendas significa o seguinte: onde você está e onde você quer chegar vai depender agora do conhecimento, da habilidade, da atitude que você vai ter. Quando você começa a criar essa retroalimentação de competência, você vai subindo o seu target aí de resultado. Então, essa é uma parte bacana de entender nesses P's. Que legal. Onde você está no P. E tendo em vista esses P's, então vendas é treinável. Virar um bom vendedor é treinável. Não é um dom. É interessante isso daí. Existe um dom natural que não é de vendas, que é o dom da comunicação. E a boa comunicação não significa quem fala muito. A boa comunicação é quem se conecta com pessoas. Eu adoro pegar os filmes, por exemplo, de faroeste. Nossa, tem um fantástico, né, que eu vejo até com o Clint Eastwood. Quando você pega, por exemplo, esses filmes, você vê que o nível de diálogo é muito baixo. É muito pequeno o nível de diálogo. E por quê? Porque, na realidade, existe uma interpretação onde o corpo, os sinais, falam muito mais do que o diálogo. Para vocês terem uma ideia, isso já é uma prova disso, eu sou de uma época mais anterior a de vocês, né? Mas o ator por fala mais caro da história do cinema foi o Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro. E ele foi o protagonista do filme com uma única frase: hasta la vista, baby. Exatamente. Então você imagina, é aquele mito, o vendedor que você tem que ser falador. Não, o vendedor tem que criar uma boa conexão. Não só o vendedor, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, ela aumenta o valor dela a partir do momento que ela se conecta com outras pessoas. Sim. Muitas pessoas se comunicam, pouquíssimas se conectam. Isso é ótimo. E essa é a parte interessante. Às vezes a pessoa está exagerando de comunicação e pecando em conexão. Verdade. Tá, mas eu trabalho em uma loja de vendas de moto, de peças. Como que eu vou me conectar com o comprador? Se ele só quer vir aqui, comprar uma peça e ir embora. Como é que isso funciona? O que é interessante, isso aí é uma análise mais profunda. Por quê? Porque quando você traz um cenário desse, a primeira coisa que eu enxergo é um balcão e você esperando ali sofrer uma venda. É isso aí. Sofrer uma venda. Exatamente. E na verdade, você está desejando, né, que as pessoas comprem de você. Para isso é necessário uma estratégia. E a estratégia seria uma estratégia de captação de clientes. Sim. E a estratégia de captação de clientes depende de marketing, depende de propaganda, depende para que você, como única boca do seu funil, é a porta da empresa, que mais pessoas entrem lá dentro. Então esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é a condição que você tem para poder atender essas pessoas. Ou seja, você não está num processo ativo de vendas, você está num processo receptivo. E num processo receptivo, por incrível que pareça, a pessoa que vem, ela já vem com uma opinião formada. A coisa mais inteligente a fazer é ajudar ele a tomar a melhor decisão dele. Agora, o que acontece? A ausência de treinamento fazem com que pessoas no receptivo, causem uma condição tão constrangedora para quem vai comprar, que a pessoa que veio decidida a comprar, ela vai embora. Vai embora e não compra.
Exato. Então, qual é a posição que você está em vendas? Você é uma posição de uma prospecção ativa, ou seja, é você que vai atrás do cliente, você precisa de uma estratégia. É o cliente que vem atrás de você, você precisa de uma estratégia. As famosas condições básicas de venda se trata na condição de você ser uma pessoa educada. Uma pessoa educada, e por incrível que pareça, uma coisa tão simples. Estamos falando do básico aqui, né? É a coisa mais básica, né? Você viu que a gente sai de um nível de condição básica para um nível estratégico, né? Mas o que acontece? Como são poucas pessoas que estão dispostas de verdade a abraçar o mundo das vendas, o que sobra muito são pessoas que estão em vendas. E existe uma diferença de você desejar ser de vendas e você precisar estar em vendas. Normalmente a pessoa que precisa, é necessitada do espaço, né, é já uma previsibilidade de ser mandado embora em pouco tempo. Por isso que o turnover hoje, a rotatividade é tão grande no setor comercial, principalmente da venda de valor baixo. Principalmente. Né? Porque a venda de alto valor, né, traz uma característica de uma pessoa melhor estruturada para a venda de valor. Então aí a gente começa a entender a importância do conhecimento disso. Ou seja, você é uma pessoa que realiza a venda ou você é uma pessoa que sofre a compra? Para o sofredor de compra, ele vai depender de propaganda, ele vai depender de estrutura e simplesmente está ali à disposição da tomada de decisão do cliente. A pessoa que está envolvida no processo de realizar a venda, ela tem que despertar no outro, e despertar significa não o desejo só, mas a intenção da necessidade que até mesmo o cliente não sabia que precisava. E a conexão também, né? Totalmente. A pessoa tem que se conectar contigo, senão ela não vai comprar. Vamos imaginar que seria a condição essencial. Os demais são condições que você vai agregando de acordo com o nível que você vai jogar. Perfeito. É muito importante a gente se conectar com as pessoas, a gente ser educado com as pessoas e ter algum outro terceiro ponto que tu diria que para as vendas a gente precisa ter? Alguma coisa diferente. O diferencial ele está associado no seu desejo, ou seja, o querer. Nós precisamos querer mais. Entendi. O que acontece? Imagine que nós somos sabotadores dos nossos sonhos. Lembrando o Napoleão Hill, escreveu na Lei do Triunfo e também no Pense e Enriqueça, que tudo aquilo que a sua mente for capaz de criar, você vai ser capaz de realizar. Isso é bem profundo. Então vamos lá. O que sua mente está criando hoje? É profundo e perigoso. Porque na maior parte das vezes você está programado não para desejar as coisas que você realmente gostaria de viver. Você está programado para não desejar as coisas que você não gostaria de viver. Então vamos supor, se tudo que a mente pode criar, a mente pode imaginar, por que nós somos sabotadores? Porque primeiro, a gente deseja coisas grandiosas, mas com o cérebro do presente, não com o cérebro formatado do futuro. Por exemplo, aconteceu isso comigo uma vez. O cara entra em contato comigo e fala assim: Luvisotti, eu vi que você fez uma palestra na nossa concessionária e eu procurei o seu CPF e nós percebemos aqui que você não é cliente da Porsche. Eu até perguntei para ele: foi você que me pagou? Não, porque se ele fazia todo sentido. Se ele fizesse o cheque, ele ia ver que não era cliente mesmo. Mas aí ele falou: não, Luvisotti, eu vi que você tem a frequência de um dono de Porsche e eu gostaria de fazer uma oferta para você, que nós estamos numa promoção. Para o carro ser entregado daqui 360 dias, o pedido é realizado hoje, a gente manda para a Alemanha o pedido. Você configura o carro do seu jeito e quando o seu carro vir para o Brasil pronto, se você não quiser, a gente arruma alguém que compra o carro. Eu falei: gostei disso, me faça a condição então. A condição é assim: você vai pagar 10% do valor do carro, você vai configurar ele do jeito que você quiser. E aí só quando o carro for entregue para você, é que você paga o restante. Eu falei: e se eu não quiser ficar com o carro? Não, você só perdeu 10%. Só os 10%. Só os 10%. E aí ele mandou o link lá, eu fiz a experiência Porsche. Entrei no site lá e o Porsche que eu escolhi foi um Porsche 718 Boxer. Nossa, um carro maravilhoso. O meu azul marinho, conversível, capota de carmim, interior trufa terracota com detalhe em aço escovado. As rodas eu coloquei do 911. O meu carro ficou R$800 mil.
Eu desisti na hora mesmo, né? Porque, imagina, né? Imagina, 80 mil, né? Quando eu vou arrumar os outros 720, né? Mas uma coisa interessante aconteceu naquele dia. Eu falei, olha, nesse momento não é o meu momento, mas eu gostei muito da experiência. Quando eu saía na rua, sabe quais os carros que eu via? O carro que eu estava na garagem da minha casa. Eu saía na rua, eu via a Toyota. Minha esposa tem um Renault, eu via um Renault. Um Toyota, um Renault. Era o que eu via antes. Sim. Naquele dia eu saí na rodovia, adivinha que carro eu comecei a ver? Porsche azul ainda. Exato. Chego no estacionamento, o carro que eu vejo? Porsche. A gente Chego viu no uma Porsche aeroporto, Vimos. Porsche. Aqui mesmo, eu passei do lado, eu vi uma preta grande, né? Uma Porsche. Né? No hotel que eu tô, o que tem no estacionamento? Porsche. Por incrível que pareça, o simples fato da experiência de eu ter me conectado de alguma forma com Porsche Tu observa diferente. fez com que o meu cérebro agora colocasse na lista das coisas que eu quero ter na minha vida um Porsche. Agora vamos lá. Como eu vou realizar isso? Primeiro, eu tenho uma ideia de como eu vou realizar, mas tenho certeza de como eu mato a ideia. E como eu mato a ideia e a possibilidade de eu ter um Porsche? Puxa vida, 4% do imposto é 32 mil reais que você vai pagar de IPVA. O seguro dele é 85 mil. Então significa que fora a desvalorização, você tem que ganhar por mês, no mínimo 12 mil reais a mais, só para deixar ele na garagem. É isso aí. É isso aí. E se vai usar, bota mais 5 aí, né? Perfeito. Essa é brincadeira. Agora, e se alguém bater em você? E se a turma achar que você ficou milionário e sequestrar você? Ou seja, esse é o meu lado negativo falando. Sim. E ele fala. E ele fala. Então, se eu for norteado, né, pelo impedimento da realização, eu não vou ver esse carro na garagem. Agora, se eu sentir a minha motivação e o desejo de ter, né, e já realizar um Porsche 718 conversível, azul. Com a capota carmim, interior de bancos marrom, terracota, trufa, com aço escovado em detalhe no painel, com as rodas cinzas do 911, ele já está construído. Ou seja, dessa forma, é por esse motivo que eu saio na rua e vejo muito mais Porsche do que antes. Ou seja, a sua orientação. Né? Espetáculo, é isso aí. É uma aula de desejo. É isso aí. É isso aí. Ela mostrou o desejo, cara, que tu nem sabia que tu tinha. Agora vem a parte mais bacana da história. A hora que eu for comprar o Porsche, com quem você acha que eu vou comprar? Vai ser com o cara lá. Com a pessoa tem que me dúvida. deu essa experiência. Exatamente. Não tenha dúvida. Exatamente. Então aí que vem a parte interessante. A venda dele já começou no dia que ele me contatou. E uma pessoa que não tinha disponibilidade no momento, que não tinha interesse antes, ela despertou todo o interesse, plantou a semente e daqui a alguns anos vai realizar a venda. Ou poucos anos. Meses Daqui a alguns dias vai chegar, né? Porque ele já comprou. Exato. vai realizar a venda. Isso aí que ele falou. Comprado já foi comprado. É isso Só aí. está esperando o prazo da entrega. Só tá esperando. Então essa é a parte interessante. Não importa onde você esteja, o que importa é onde você quer chegar. Onde você está é só um impostor. Que dependendo da sua mentalidade, se for uma mentalidade, uma atitude mental negativa, a cidade é fraca, não tem opções, porque aqui ninguém cresce, ou seja, é um mimimi. Agora, se você tem uma atitude mental positiva, puxa, que grande oportunidade que eu tenho de estar começando agora. Né? Quantas pessoas que gostariam de estar onde eu estou. Isso aí. Então, isso muda totalmente. O pensamento positivo ele é um impostor. Normalmente, a pessoa que fala muito de pensamento positivo é porque ele tem uma vida negativa. Não é o pensamento positivo que faz a diferença. O que faz a diferença é a atitude positiva. E a atitude positiva aproxima o pensamento positivo. Né? Agora, o que adianta? Você pensar positivo e esperar negativo. Essa é uma condição interessante a ser aí observar. Eu queria entrar num ponto agora, Cláudio, que a gente falou muito da atitude, tu disse, né? E isso, querendo ou não, exige muito de ti, da tua cabeça e de estar bem. Como é que tu se mantém motivado? Como é que a pessoa se mantém motivada para ter essa alta performance e alcançar os sonhos dela? Porque tem dias que tu acorda e tu tá mal. Como é que tu se mantém A motivado? primeira coisa é a consciência de saber que você é o responsável pelo seu próprio milagre. Se você fizer uma lista das 10 coisas que você precisa para o seu dia começar bem,
A maior parte das pessoas vão falar, eu gosto de um dia de sol, eu gosto que o meu time seja campeão, o meu dia ser fantástico, eu tenho que encontrar uma pessoa, o meu dia ser fantástico, tem que tocar aquela música no rádio, para ser fantástico não tem que ter trânsito. E se você perceber, tudo isso que eu falei não depende de você. Depende dos outros. Quando você pegar uma lista e falar assim, o que depende de mim, e você ser fiel naquilo que depende de você, você já consegue começar a entender a sua motivação. Legal. Porque o que motiva o motivador são os motivos. Boa. Ótimo. Ó, que interessante. Um rapaz muito estudioso também, muito preocupado, vai no médico e fala, doutor, o senhor foi indicado aqui para mim porque o senhor é uma pessoa que melhora a estima da gente. Eu estou me sentindo meio depressivo, doutor. Doutor, eu estou precisando de uma motivação. Eu estou me sentindo triste. Eu vejo o mundo muito cinza. O doutor falou assim, olha, eu poderia ceder algum medicamento nesse momento para você, mas nós vamos começar a fazer uma terapia alternativa. A cidade tem um circo e lá no circo tem um palhaço. Você vai lá e assiste pelo menos uma vez por semana o espetáculo dele, porque é fantástico. Eu vou lá, eu me alegro, eu tiro o foco do problema e às vezes o que está precisando para você é tirar esse seu foco dos problemas. Legal. E ele fala, doutor, aí que é o problema, eu sou o palhaço. Entendeu? O que motiva o motivador são seus motivos. A partir do momento que os seus motivos não são os seus motivos, são os motivos de terceiros, a partir do momento que você se estressa para bater metas que não são suas, metas que são das pessoas, obrigações que são das pessoas, desejos que são das pessoas, você está muito longe do seu verdadeiro estado, né, de condição de realização. Então, não há nada que quando você está dedicado por um motivo que seja ardente, que seja grandioso, que brilhe os seus olhos, vai te impedir. O que tem mais sentido, por exemplo? Você não vê quantos casos, por exemplo, de pessoas ganhando um salário mínimo, conquistam com o tempo a sua casa própria? Sim. Matematicamente é impossível você fazer uma conta dessa fechar. E por que essas pessoas fecham a conta? Porque é simples, porque tinha um salário fixo aqui, mas inventava de fazer um serviço extra no final de semana, fazia um bico em tal lugar, continha o que podia de dinheiro, e por incrível que pareça, o desejo fez a ocorrência do sucesso. Por quê? Porque você tem o seu motivo. Uma pessoa que vai trabalhar de manhã com a responsabilidade de poder trazer o pão para a sua família, o leite para o seu filho, vai falar que essa pessoa não tem um grande motivo? Tem. Depende dela, né? Exato. Então, o grande motivo está o seguinte, o motivo está associado àquilo que você construiu para você. E aquilo que você construiu para você é o seu querer. Olha, a gente volta no assunto. Né? Desejo. O seu desejo é a sua motivação. O que acontece é que a gente acaba abrindo mão dos desejos, né? E tentando reivindicar direitos que não são do seu direito. E aí se frustra. Sim. E gera uma comparação, trazendo um estado realmente deplorável de achar que alguém é mais iluminado ou tem mais sorte do que você. Profundo isso. E o quão importante é a percepção do teu sonho, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o sonho é delas e elas estão querendo realizar por outra pessoa. E elas nem percebem. O sonho é ter uma casa própria. Por quê? Já se perguntou por quê? A pessoa... Todo mundo tem, Meu né? pai tinha esse sonho e eu tenho esse sonho. Cara, mas esse sonho é teu? Grande parte das pessoas não sabe qual que é o seu sonho. E isso é um problema. Não sabem a origem do sonho, né? Não sabem a origem do sonho, não sabem por que elas deveriam continuar. E essas pessoas ficam sem motivação, porque elas não entendem os motivos delas. Bem interessante. E aí fica assim, cara, um dia eu consigo. É isso aí. Não tem foco, não tem vontade. E, Cláudio, para encerrar, se tu pudesse trazer uma dica para os empreendedores, para os empresários, para as pessoas que querem vender mais, vender melhor e fazer que nem o cara da Porsche fez. De trazer uma experiência. Essa da Porsche foi legal. O que é importante primeiro? Imagine que você está num negócio que, assim como você enxergou uma oportunidade, outras pessoas também enxergaram oportunidades. Dificilmente alguém está vendendo alguma coisa hoje que não tem alguém que esteja vendendo também. Então, a primeira condição de resiliência é você ter uma capacidade de tolerância a suportar a dor. Porque quando se fala da capacidade de suportar a dor, nós não estamos falando de pessoas mais qualificadas, pessoas mais estudadas, nós estamos falando de pessoas realmente que desejam estar onde estão. E o lugar perfeito é o lugar que você deseja estar. Todo lugar que você desejou estar e luta para manter-se nesse lugar,
significa que você encontrou a sua identidade, você encontrou a sua felicidade, porque você gosta de estar ali. Então, se, por exemplo, você tem um negócio e você não gosta de estar ali, se você tem um negócio e simplesmente você está ali somente pela possibilidade do ganho que você vai ter, né? Você pode ter algum sucesso de dinheiro, você pode ter algum sucesso material, mas você vai ter uma vida muito frustrante. Né? Por quê? Porque o empreendedor é aquela pessoa que consegue com que outras pessoas sigam a sua visão. Né? Porque você imagina que empreendedor é a pessoa que vai botar a mão na massa, sim, mas no começo. No começo. Né? Porque você é um empreendedor, você não é o empreendedor. O empreendedor não é uma pessoa que constrói condições e sistemas para que outras pessoas possam dar continuidade à sua visão. Escalar. Exato. Isso é empreendedor. Fora isso, você é um executor. O que acontece é que muitas vezes hoje a pessoa confunde o empreendedor com o executor. E quando o executor acredita que é empreendedor, aí a desgraça é plena. Porque, ou seja, precisa alguém, sou empreendedor, vou montar uma lanchonete. Tá, quem que é o chapeiro? Eu. Quem que é o caixa? Eu. Quem que entrega? Eu. Ou seja, isso não é empreendedor. Sim. O empreendedorismo é uma veia brasileira que é voltada diante da criatividade, da possibilidade, mas principalmente da necessidade de disciplina. Da necessidade justamente de entender processos, da necessidade do conhecimento. A vontade apenas não faz um empreendedor. Só a vontade faz um bom executor em algumas coisas de repente. Né? Então, a primeira coisa para o empreendedor, conhecimento. Vá beber de fontes que dão condição para você entender o processo do empreendedorismo no Brasil. De todos os países do mundo, o Brasil é o mais empreendedor. Por quê? Primeiro, pelo seu tamanho geográfico. No Brasil, você, por exemplo, eu estava há 2 horas atrás num local que estava a 36 graus. Eu cheguei em Caxias, está 14. Então você vê que eu estou. E ainda continua de. Eu estou preparado para né? Agora você imagina o seguinte: em 2 horas, se você consegue ter uma diferença climática, de uma mudança de hemisfério de um continente, você já começa a entender que, embora necessidades parecidas no mesmo país, são condições totalmente diferentes para quem vai empreender. Você tem, por exemplo, um país, né, que, por incrível que pareça, existe uma grande maioria que ainda passa fome e, por incrível que pareça, né, o local ainda mais desejado para automóveis vendidos acima da casa de R$1 milhão serem vendidos. Ao mesmo tempo, né? Então você vê uma diversidade, você vê muita cultura. Então o que é importante primeiro? Você ter a sua disciplina para que você encontre o seu nicho, para que você encontre a sua praia e para que o lugar que você decidiu estar, que você faça muito bem feito o que você está fazendo. Ótimo. Eles falam que na filosofia grega existe um momento, né, que você precisa de 3 funções para saber se você está sendo feliz. O primeiro é estar no lugar certo. Ou seja, se você está no lugar certo, você tem a primeira condição de felicidade. O segundo, se você está fazendo algo de bom às outras pessoas. E o terceiro, daí, se você está tendo alguma recompensa por isso. É isso aí. Então, primeiro, eu gosto de estar onde eu estou. Eu faço sentido de estar onde estou, porque eu beneficio pessoas. E o ponto mágico de tudo, eu recebo por isso. E é o último ponto. E é o último ponto. Agora, o que acontece? Se você vem somente com a visão de fazer um negócio para ser lucrativo, você vai estar num lugar que não é o seu, você vai estar atendendo uma necessidade que você não reconheceu ainda ela profundamente, e você vai se frustrar, porque esse dinheiro não vai vir. Exato, é isso aí. Então, a grande questão, né? Ou seja, empreendedorismo é o que você está fazendo hoje. Parando o seu tempo, dedicando a sua atenção para poder não aqui aprender com a gente, mas conectar as suas ideias numa frequência que eleva o seu pensamento. A decisão de você buscar fontes que vão elevar as suas decisões, porque você poderia estar fazendo qualquer coisa agora. Você poderia estar assistindo qualquer coisa agora. Por isso que eu falei que a atenção é o recurso mais especial que você pode valorizar nas pessoas. E esse momento de atenção, que nós tivemos esse rápido tempo, né, foi um verdadeiro privilégio. É muito valioso. Porque imagina quantas milhares de pessoas vão assistir e quanto isso vai multiplicar e lá na frente vai reverberar, né, o momento que nós tivemos aqui. É isso aí. Cláudio, muito obrigado por participar aqui com a gente. Veio de longe para cá e então assim, é uma honra te receber aqui. O que tu comentou aqui, como tu disse, a gente estava prestando atenção em ti
E é um conteúdo muito bom. Exato. Eu posso te falar que de muitas pessoas que a gente já trouxe aqui, tu se destacou entre elas. Porque tu trouxe um conteúdo, não sei se é por conta da região, às vezes vem de outro lugar, traz um conteúdo diferente. Mas, de verdade mesmo, muito obrigado por participar, muito obrigado por compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente. Muito bom, obrigado. Muito bom. Vamos abrir esse espaço agora para ti também. Se quiser divulgar suas redes sociais para o pessoal que está assistindo te encontrar, fica bem à vontade. É fácil me achar. @Cláudio Luvisotti. Vai lá no Insta, muito fácil. YouTube, Luvisotti. Bom, você conseguiu falar Luvisotti, você me acha em qualquer lugar do mundo. E olha que eu já tive problema, hein? Eu tô aqui a experiência. Mas vocês vão colocar Luvisotti aqui, porque é só ouvir, né? Luvizotti. É Luvisotti bem enjoado, com 2 Z's e 2 T's. Pra piorar mais ainda, né? Exato. Mas pra quem tiver dúvida, vai estar tudo na descrição, então é só acessar. É isso, Cláudio, muito obrigado pela tua participação. Obrigado. Muito obrigado a você que assistiu, deixa o like, se inscreve, segue o Cláudio nas redes sociais, segue o Bradocast também, todas as informações estão aí embaixo na descrição. E não se esqueça de compartilhar. Compartilhem esse episódio, caraca, tu tá na minha frente, hein? Compartilhem esse episódio com todos os empreendedores, todos os vendedores que vocês conhecem, que esse conteúdo é muito rico. Legal. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio do Bradocast.